casais, eu sou a Tawane. E eu sou o Matheus. E nós somos do Riqueza com Propósito. E sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a nossa trajetória. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, vamos fazer um bate-papo. A gente elaborou algumas perguntas que as pessoas fazem para a gente, tanto pessoas seguidores do Instagram, aqui do YouTube, quanto pessoas aqui da nossa realidade, pessoalmente. E nós vamos respondê-las para vocês entenderem melhor como a gente pensou e como a gente chegou até aqui hoje. Então fica com a gente nesse vídeo. Primeira pergunta: como fomos afetados pela falta de planejamento? Quando a gente começou a namorar e tudo mais, a gente não fazia planejamento financeiro. A gente não tinha orçamento, a gente não sabia nada. A gente já falou, né, no primeiro vídeo do canal, então se você também não viu, vai lá assistir. Nesse vídeo a gente conta um pouco mais da nossa história, de como a gente começou e de como que as finanças para os casais aconteceu na nossa vida, né? Como a gente começou a colocar em prática, a conquistar os sonhos e tudo mais. E nesse momento a gente não tinha planejamento, a gente não tinha orçamento, a gente não tinha nada. E como que isso afetou na nossa vida, deu assim uma dor de cabeça enorme, porque a gente estava num momento que a gente estava planejando casamento, né? A gente queria casar, só que a gente não tinha planejamento financeiro. Então como que a gente ia casar, comprar um imóvel, fazer todas as coisas que as pessoas diziam pra gente que deveriam ser feitas, né? Sendo que a gente não tinha planejamento. Então a gente começou a ter briga, a ficar com dor de cabeça, a se sentir sem saída, porque a gente sentia que não tinha opção, né? Isso. A gente começou a ver os imóveis, a gente queria financiar, a gente queria fazer todas as coisas que normalmente as pessoas fazem, né? E a gente percebeu que a gente não tinha condição financeira pra isso. A gente não tinha planejamento, a gente não tinha orçamento, a gente não tinha nada. E foi aí que a gente percebeu que a gente precisava ter. E foi quando tudo começou a mudar. Então, tipo assim, a falta de planejamento afetou a gente, a nossa relação, a nossa vida dois. Causou muitas brigas. Muitas brigas, dor de cabeça, e às vezes até insegurança, né? Porque você tá num momento super legal que você quer casar, e aí você começa a se sentir inseguro, incapaz, acha que você não vai poder conseguir, às vezes acha que o seu relacionamento não tá legal, sendo que, na verdade, o problema é dinheiro e o problema é a falta de planejamento financeiro, né? Nessa época eu lembro que eu me senti muito frustrado, porque a gente estava fazendo engenharia ainda, eu já estava trabalhando como técnico, já estava ganhando bem, um valor legal, só que essa falta de planejamento fazia a gente não ter dinheiro, porque a gente não sabia para onde o dinheiro ia. Eu lembro que nessa época eu também fiquei muito frustrado, porque a gente trabalhava, nós dois tínhamos serviço e nossas rendas não davam para pagar quase nada, e a gente não tinha conta no mês, a gente só gastava e não sabia para onde o dinheiro ia. Nessa época a gente estava fazendo engenharia e o sonho nosso era estagiar dentro de uma empresa grande. Eu fui fazer uma entrevista na Bosch, uma empresa muito grande, multinacional. Eu ia receber bem menos, eu ia receber como estagiário e a gente estava planejando casar. Não estava fazendo mais sentido, foi aí que, igual o Tony falou, que a gente precisou do planejamento, precisou desse orçamento, saber onde estava aí nosso dinheiro e com isso a gente pôde perceber qual eram os erros que estavam acontecendo com a gente. E assim poder ir pra frente, poder caminhar, né? Saber exatamente o que a gente queria fazer com esse dinheiro. Porque a gente não sabia. A gente sabia que queria atingir um objetivo, só que a gente não tinha metas mensais pra isso. A gente não tinha um caminho pra chegar até esse objetivo. E aí foi por isso que a gente começou a estudar bastante sobre finanças, né? E aí começou aos poucos colocar em prática, testar, ver o que funcionava pra gente e realmente chegamos numa conclusão, né? A gente chegou num método muito bom que a gente utiliza, que a gente segue, que funciona até hoje pra gente. E a segunda pergunta é a seguinte: a mudança de pensamento veio quando? Eu me lembro exatamente o dia que a mudança de pensamento veio. Eu tava levando a Tawane pra casa dela, era uma tarde, e a gente tava dentro do carro conversando sobre investimentos. Se a gente investisse um valor mensal, que ela tava estudando, tava lendo Pai Rico, Pai Pobre nessa época, ela estava lendo Pai Rico, Pai Pobre, e ela veio com essa ideia da gente investir um dinheiro mensalmente, que em 30 anos a gente teria um montante muito alto. A gente fez as contas e a gente ficou perplexo, a gente achou aquilo um absurdo, maravilhoso. Eu lembro que eu até fiquei com dor de cabeça, porque a gente não estava fazendo aquilo antes e porque nunca ninguém falou sobre isso. Porque as pessoas não fazem, né? A gente fala assim, não, mas como assim? Como se a pessoa não quer investir, Por que as pessoas não investem? Por que isso não acontece? Investir R$500 por mês, você consegue ter um montante lá na frente muito enorme, muito grande, vai te render um valor muito maior do que uma aposentadoria, porque as pessoas não fazem isso. A gente tinha descoberto um segredo. Isso, assim, absurdo, né? Foi absurdo porque
ninguém nunca falou isso na nossa frente, nunca a gente ouviu isso de ninguém. A gente estava frustrado, triste, desanimado e a gente descobriu esse tesouro na nossa vida. Minha cabeça explodiu, me deu dor de cabeça, a Tânia ficou com dor de cabeça também, tão empolgado que a gente ficou e ela falou, a gente precisa mudar hoje de vida, a gente precisa começar a fazer isso e estudar mais sobre isso também, sobre todas essas coisas que a gente já ouviu falar no Pai Rico, Pai Pobre. Vamos ler mais livros, vamos estudar e vamos passar isso adiante também. Como começamos a investir? Acho que está muito ligado a esse momento que a gente teve esse start, né? A gente estava no momento que a gente procurava um imóvel para financiar, a gente tinha visitado vários imóveis na planta e tudo mais, a gente percebeu que tinha que fazer uma entrada absurda, depois dessa entrada a gente tinha que também pagar as parcelas e era um valor que a gente não tinha, então veio a frustração, né? Isso. Veio a gente ficar assim, pensando que a gente precisava mesmo ter um planejamento financeiro e aí a gente começou a realmente montar esse planejamento financeiro, que foi separar um valor mensal para isso. A gente viu, fez o nosso orçamento mensal, viu o que a gente estava gastando, o que a gente precisava economizar, o que a gente precisava tirar do nosso orçamento. E aí a gente começou, aos poucos, montar, né, esse planejamento, ver quanto que a gente tinha para realmente poupar. E depois do poupar veio o investir, né? Que é basicamente automático. Na época a gente começou a investir na renda fixa, obviamente, né? Porque quem começa é excelente, a gente aconselha a começar pela renda fixa. A gente não conhecia nada antes disso. A gente não conhecia nada, né? Então a gente começou na renda fixa, então a gente começou a investir no Tesouro Selic, no Tesouro Pré-fixado, várias coisas assim, no prazo que a gente tinha, né, que era até o casamento. E a gente começou a investir dessa forma, a gente colocou um pouquinho mensalmente e aos poucos a gente foi aumentando bastante até conseguir juntar muito, né? Isso. Tipo, uma boa porcentagem de salário, até porque na época a gente não tinha contas, porque éramos solteiros e tudo mais, as contas que a gente tinha eram bem pequenas. Então a gente começou a juntar bastante e investir para isso. Na época também a gente começou com a renda fixa, porém a gente ainda se aventurou um pouco na renda variável. A gente começou a fazer day trade, que é aquelas operações que você compra ação e vende no mesmo dia, e aí com isso a gente acaba perdendo dinheiro no meio disso tudo, né? Isso. A gente fez bastante day trade, perdeu dinheiro, só que a gente buscou sempre novos investimentos porque foi maravilhoso você colocar dinheiro em algum lugar e você olhar todos os dias, toda semana, ter um rendimento, mesmo que for o mínimo possível. Às vezes hoje em dia o Tesouro Direto está 4,5%, você acha que é pouco, mas é maravilhoso você ter um dinheiro, você fazer um aporte lá e no outro dia você já tem um rendimento, aquele dinheiro cresceu, aquele dinheiro trabalhou sozinho. E isso fez a gente buscar novos investimentos e investir mais também. A gente começou a economizar mais e colocar mais dinheiro ainda, porque é uma sensação muito gratificante, que é um esforço que você fez, um estudo que a gente fez, tudo foi mérito nosso. E com isso a gente começou a ganhar mais dinheiro, fazer mais aportes, e esse dinheiro começou a render muito mais. E mesmo perdendo dinheiro lá no day trade que a gente falou, né, a gente acabou perdendo por não ter conhecimento, a gente não ficou desanimado, a gente falou, não, calma, a gente perdeu por qual motivo? Por não ter conhecimento. Então vamos estudar, vamos entender se esse tipo de investimento realmente vale para o nosso perfil, se vai estar dentro da nossa realidade. E aí foi o que a gente fez, a gente começou a estudar. E um tempo depois a gente também fez outras vezes day trade, né? A gente trabalhou com esse tipo de operação e a gente conseguiu tirar dinheiro, porque a gente estava mais capacitado, a gente sabia colocar limites, a gente sabia os nossos objetivos. Então é tudo questão de estudar, porque vale muito a pena. E aí a gente começou, né, a diversificar os investimentos, montar uma carteira de investimentos. Hoje em dia a gente investe também em ações, só que de uma forma diferente. A gente não faz o day trade, a gente investe visando dividendos, que é uma coisa mais a longo prazo, é uma carteira mais estruturada. Então tem tudo isso. No começo, às vezes pode ser que alguma coisa ou outra dê errado, alguma coisa não funcione para o seu caso, mas o importante é continuar estudando, você junto com o seu parceiro, e querer sempre mudar, né? Isso, você tem que buscar sempre esse conhecimento, estar estudando, dedicar um tempo para isso, porque vai te gerar uma riqueza muito grande lá na frente. Você vai aprender a buscar coisas novas, economizar de maneiras diferentes e até ganhar dinheiro de outras formas. Se você tem uma renda extra, você criar uma renda extra, você montar uma pequena empresa. E foi assim o nosso caminho. Como saímos dos nossos empregos fixos, CLT, para o empreendedorismo, para montar uma empresa? Como foi isso, né? Não sei se todo mundo já sabe, mas vamos falar um pouquinho a respeito disso. A gente fazia engenharia, nós dois, a gente era da mesma turma, nós somos colegas de turma, né? E a gente fazia engenharia, a gente já estava no 8º semestre, então foram 4 anos de faculdade. Ambos tinham uma carreira promissora, eu estava fazendo estágio na época, né? Eu estagiava numa empresa bem estruturada, eu tinha futuro dentro dessa empresa
E o Matheus, ele trabalhava como técnico, então técnico de manutenção, também, de certa forma, tinha bastante relação com a área e já estava ganhando bem, já estava também com uma carreira à frente, já tinha possibilidade de aumento, de promoção, coisas assim. Então ambos estavam bem encaminhados na vida profissional. E a gente já estava casado nessa época, né? Sim, é aí bom lembrar isso. Aí a gente já casou, né? A gente já estava no momento. Hoje tá difícil. Força pra banheiro. Você nunca falou não, né? Não. É bom lembrar isso, que a gente estava nos empregos, a gente ganhava bem e a gente já estava casado, então a gente já tinha contas para pagar, a gente já tinha aluguel para pagar, então era uma fase que a gente já estava tudo encaminhado, os empregos nos ajudavam muito. E a gente já tinha passado daquela fase que a gente tinha conseguido poupar, investir, fazer a nossa festa de casamento, começar a vida dois, começar a pagar aluguel, comprar os primeiros móveis, coisas assim. A gente já tinha conseguido concluir esses sonhos, né, esses objetivos, então a gente já estava com um bom planejamento financeiro. Só que a gente começou a perceber que a gente estava infeliz nos nossos empregos. Isso. Por mais estáveis que eram, a gente percebeu que a gente não queria fazer mais aquilo. 4 anos de engenharia e a gente percebeu que aquilo não era pra gente. Não porque a gente não gostava, porque realmente gostávamos do curso, gostávamos do que a gente fazia. Como a gente estava com um bom planejamento financeiro, a gente aprendeu a se planejar, aprendeu a se organizar, a gente começou a pensar no futuro. A gente aprendeu a pensar no futuro, coisas que a gente não fazia antes. A gente começou a perceber o seguinte: será que eu quero estar aqui nessa mesma empresa, ou nesse mesmo cargo, nessa mesma função e profissão, daqui 20, 25 anos, 30 anos, 40 talvez? A gente percebeu que não era isso. Por mais que a gente gostasse da área, a gente não queria fazer aquilo todos os dias da nossa vida. Então a gente já tinha mudado a mentalidade na parte financeira, que era se organizar, começar a investir, fazer as coisas darem certo. A gente já tinha poupado para um sonho, conseguido realizar, então a gente já estava diferente, a gente já estava com uma mentalidade financeira diferente, né? A gente estava com uma mentalidade de vida diferente também. E aí por isso impactou muito no que a gente queria fazer para o nosso futuro. E a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer e tudo mais. E aí nessa época já começou a surgir ideias de empresas, ideias de trabalhos alternativos, que a gente pudesse lucrar um pouco mais, mas ter certa flexibilidade, não ficar preso no escritório o dia inteiro, que era uma das coisas que a gente não queria. E a gente começou a perceber, procurar oportunidades a respeito disso, né? E aí na época, por exemplo, eu estava trabalhando também com design. Em paralelo, eu comecei a fazer uma renda extra, porque era uma das coisas que a gente fazia também, né? Sim. Pra conseguir incrementar a nossa renda. E aí eu comecei a fazer design. E eu percebi que dentro do design eu conseguia tirar uma quantia muito legal, quase no valor do meu estágio, alguns meses mais do que o meu estágio, trabalhando de casa, trabalhando de uma forma mais flexível, em horários flexíveis, de uma forma muito mais legal. E eu achei muito interessante. E o Matheus também estava vendo isso, ele estava sofrendo bastante, trabalhava à noite. Madrugada. De madrugada, era terrível, né? Era péssimo, porque você ficava a madrugada inteira trabalhando, aí você dormia de dia, você não tinha mais vidas. Desgasta muito, já há 3 anos nesse ritmo, você acaba envelhecendo muito. Apesar de a gente ser muito novo, era engraçado que na empresa, quando a pessoa saía de férias, que trabalhava na madrugada, a pessoa voltava mais bonita, mais jovial, porque o trabalho na madrugada desgasta muito. Então era péssimo pra mim também. E foi aí que outra coisa surgiu na nossa cabeça, né? Outra chavinha virou. A gente já tinha virado a chave das finanças, né? E agora virou a chave do empreendedorismo. A gente percebeu que fazendo coisas por fora, fazendo uma empresa, trabalhando de uma outra maneira, a gente também conseguiria fazer dinheiro da mesma forma, se sustentar e estaríamos bem mais felizes. Foi aí que a gente começou a pensar nas ideias, desenvolver, né? Eu tava fazendo um design, eu acabei saindo do meu emprego primeiro, né? Consegui trabalhar apenas com design, isso a gente se organizando financeiramente, se planejando e tudo mais. E aí logo surgiu a ideia da gente fazer um food truck. Então a gente começou a trabalhar em outra área e a gente quis criar uma empresa de algo que fosse mais gratificante pra gente. Ao meio tempo disso, a gente também tava com o nosso Instagram, né? Isso. A gente já tinha começado lá, quando a gente começou a mudar a mentalidade financeira, a gente postava as coisas pra mostrar o que a gente estava aprendendo. A gente transmitia o que a gente estava fazendo e aprendendo, que é o que a gente faz até hoje, na verdade. E ajudar outras pessoas. Sim. Também. A gente, como aquilo foi um tesouro, uma descoberta tão grande pra gente, nos ajudou muito, a gente quis retribuir isso para as outras pessoas. Tantas pessoas ao nosso redor, pelo Instagram, pelo YouTube. Foi essa a ideia do nosso Instagram, foi isso que a gente sempre montou isso, sempre fez isso. Para ajudar vocês também virarem essas chaves, assim como a gente virou e assim como a gente cresceu. A gente quer que vocês cresçam também. Então foi basicamente assim, foi meio que natural e aos poucos que a gente foi deixando nossos empregos de lado, deixando nossa carreira de lado, deixando a faculdade de lado, né, nosso curso, nossa graduação, pra ir pro empreendedorismo.
E a gente também tinha percebido que no empreendedorismo a gente conseguiria ganhar mais dinheiro. Sim. E isso que é o mais importante, porque a gente no ramo de alimentação, a gente vendendo o nosso produto, a gente ia conseguir ganhar muito mais dinheiro do que a gente ganhava em uma empresa durante um mês. Vendendo produtos que a gente gostava, ainda mais no ramo de alimentação que a gente gostava, e com isso a gente ia conseguir investir mais para nossos objetivos e alcançar a nossa independência financeira muito mais rápido. Então o fato de conseguir ganhar mais dinheiro com uma empresa foi muito chamativo pra gente. Então, como que você acha que o empreendedorismo impactou na nossa vida? Então, como a gente acabou de falar, um dos pontos foi sim o dinheiro, essa renda maior do que se a gente trabalhasse dentro de uma empresa. Isso impactou muito porque a gente pôde investir mais, a gente pôde ter uma condição de vida melhor. E o outro ponto, que foi o outro ponto muito importante também, foi a liberdade mais geográfica e também de tempo, de horários. A gente sempre quis ficar mais juntos no dia a dia, a gente gostava de fazer almoço juntos, jantar juntos, ir no cinema, e dentro de uma empresa você acaba abrindo mão dessas coisas. Então a gente abrindo a nossa empresa, a gente teria mais tempo livres para a gente, para o nosso casamento, e também a gente estaria junto no trabalho. Isso foi algo muito fundamental na hora de querer o empreendedorismo, querer abrir a nossa empresa, passar mais tempo juntos, nos dedicar mais tempo ao nosso casamento, à nossa felicidade e também ganhar mais dinheiro. E isso, consequentemente, afetou muito na nossa vida financeira, né? Totalmente. Porque a gente começou a se entender melhor, a conversar mais, a ficar mais tempo juntos e começou a investir mais, a sonhar mais, se planejar mais financeiramente, começar a realizar mais sonhos, né? Porque a gente estava conseguindo gerar mais dinheiro, só que em alguns momentos também surgiu necessidade, porque às vezes quando você começa a ganhar um pouco mais, você acaba subindo o seu padrão de vida. E aconteceu com a gente também, e a gente teve que ir sempre reorganizando e replanejando, né? Olhar e falar, bom, calma aí, o que a gente vai fazer a partir desse momento? Será que o que a gente está fazendo realmente, será que a gente deve continuar fazendo isso? Então é importante todos os momentos vocês pegarem e analisarem como está a vida financeira de vocês e o que é válido naquele momento, porque nem sempre todas as coisas vão ser válidas para sempre. Normalmente não, cada hora vai estar uma coisa valendo, um investimento vai ser melhor para você, um tipo de planejamento vai ser melhor para vocês, então sempre tem que analisar. Então o empreendedorismo impactou assim, diretamente na nossa vida financeira e foi pra melhor, igual a gente falou. Teve algumas dificuldades, sim, todos os casais têm, normal. Vocês vão ter, todo mundo continua tendo, porque é uma jornada muito extensa, né? Até você conquistar as riquezas e tudo mais, mas também muito gratificante. E a gente passou a olhar para o nosso orçamento familiar, o nosso orçamento pessoal de uma forma mais técnica, assim como a gente olhava para a nossa empresa. A gente vai fazer um orçamento, só que a gente tem que olhar para ele todos os dias, assim como uma empresa. Se uma empresa, o dono dela não presta atenção todos os dias, se ela está indo bem, se ela está no caminho certo, ela vai falir, ela vai ter problemas. E é assim na nossa vida financeira também. Vocês precisam fazer o planejamento e o orçamento de vocês, só que todos os dias vocês vão ter que analisar, olhar, ver se precisa fazer alguma mudança e ver o caminho que ele está levando. Então esse olhar técnico de donos de empresa nos ajudou muito a melhorar muito mais o nosso planejamento também. E falamos muito sobre a empresa, que a gente começou a ganhar mais, começou a investir melhor. Então parece que a gente não tem dificuldades financeiras. E pelo contrário, a gente tem muito. E é aí que a gente quer falar, como lidamos quando temos essas dificuldades financeiras? E assim, pra quem acha que a gente não tem dificuldade financeira, é claro que a gente tem. Todo mundo tem, independente do momento que você está na sua vida. É óbvio que se você tem pouco dinheiro, as suas dificuldades vão ser uma. Se você já está um pouco caminhado, já tem a mentalidade financeira, a dificuldade vai ser outra. Se você já tem muito dinheiro, vai ser outra. Mas dificuldades financeiras sempre vai ter. Até porque a gente está falando sobre duas pessoas. Então são duas opiniões diferentes, duas pessoas pensando diferentes, que precisam conversar, precisam lidar com essas coisas e sempre achar o melhor caminho. Então como que a gente lida, né, com essas dificuldades financeiras? A gente costuma conversar. Parece simples, parece bobo, mas não é tão simples assim. No dia a dia vocês vão ver, às vezes essas conversas podem gerar um pouco de desentendimento, pode gerar até brigas, mas são necessárias. Por quê? Porque vocês precisam conversar a respeito disso, ver o que vocês vão fazer, se planejar, fazer um novo orçamento, sempre assim. Então a gente lida se planejando melhor, conversando, insistindo nesse assunto e vendo realmente o que a gente precisa fazer para mudar e para sair dessa situação difícil, né? Mas é normal. E uma das coisas também que a gente sempre tenta fazer é manter a calma, porque às vezes diante de uma dificuldade, isso é muito difícil, né? Manter a calma, respirar,
pensar com clareza, porque se você não tem clareza, às vezes você começa a tomar as atitudes erradas dentro da sua vida financeira, né? Às vezes começa a brigar muito com o seu parceiro, mas por mais que brigas sejam normais, tudo bem, tá? Vocês brigam às vezes, mas às vezes quando você perde a cabeça, começa a ficar muito nervoso, começa a ficar muito preocupado, não consegue dormir, isso faz mal pra tudo, faz mal pra sua vida financeira, pra sua vida em casal, pra sua saúde. Então, assim, a principal coisa que a gente tenta sempre fazer é manter a calma, ter paciência, conversar sobre esse assunto e planejar, ver o que a gente pode fazer. Às vezes se aperta financeiramente, a gente começa a pensar quais são as formas que a gente tem de economizar e quais são as formas que a gente tem de gerar mais dinheiro. Isso. É sempre as duas perguntas que a gente faz. Então a gente sempre vai lá no nosso orçamento mensal e pensa o que a gente tem que cortar, mesmo sendo difícil, porque às vezes são coisas que, como a gente eleva o nosso padrão, né, você acha difícil cortar. E a gente olha para esse planejamento e fala, não, isso aqui, infelizmente, a gente vai ter que cortar pelo menos por um tempo, até se estabilizar novamente financeiramente. E nesse momento parece que tem uma luz no fim do túnel, né? Parece que não vai acontecer nada, parece que não tem pra onde você ir, você tá perdido. E igual a Tony falou, é bom você voltar pro seu orçamento, ver as coisas que vocês podem economizar, algumas coisas que vocês adquiriram nesses últimos meses que devem ser cortadas. E também essa maneira que a gente achou de buscar também coisas que a gente pode ganhar mais dinheiro. Vamos fazer uma renda extra, o que a gente pode fazer nesse momento para ganhar mais. Isso ajuda, porque você pensa só em economizar, em cortar, você vai ficando triste, vai gerando frustração em você. E você pensar em coisas que vocês podem ganhar mais dinheiro vai ajudar muito nessa hora, nesse momento que vocês estão com dificuldades. E nos momentos que a gente está com dificuldade, a gente faz isso também. E quando a gente fala sobre gerar mais dinheiro, às vezes vocês podem pensar em uma renda extra, coisa simples. A gente sempre fala sobre isso, né? Você consegue sim gerar mais dinheiro com coisas do dia a dia. Às vezes fazer um bolo de pote para vender, fazer alguma outra coisinha, prestar um serviço para um amigo, prestar um serviço online, várias coisas. Então, assim, quando você se sentir sem saída, vocês dois, pense, vocês são duas pessoas, com certeza vocês conseguem tirar um tempinho a mais, às vezes no final de semana, ou um dia à noite, pra fazer uma coisa que gere uma renda extra e que desafogue vocês, né? E que vocês consigam superar essa dificuldade financeira que vocês estão passando no momento. E pra finalizar com chave de ouro, a última pergunta é a seguinte: como nós decidimos focar nas finanças para casais? Porque igual a gente falou, a gente tinha já o Instagram sobre finanças, só que não era o nosso foco principal, né? A gente tinha outra empresa, tinha outras coisas, e a gente também não falava especificamente para casais, para vocês. A gente percebeu isso quando a gente leu uma matéria falando que a maioria dos divórcios no Brasil, um pouco mais da metade, o segundo maior motivo de divórcio no Brasil é sobre finanças. São brigas sobre finanças, brigas sobre dinheiro. Então a gente resolveu focar para casais, para ajudar eles a crescerem. E a gente percebeu que é uma dificuldade muito grande, que as pessoas não sabem quanto o parceiro ganha, eles brigam muito por dinheiro, e a gente sentiu essa necessidade. Como a gente está no momento que a gente já casou, a gente já está junto, a gente já está construindo tudo isso de maneira a dois, a gente resolveu passar todo esse conhecimento novo que a gente descobriu, que a gente idealizou, que a gente está fazendo, esses métodos novos para vocês. Para ajudar vocês muitas vezes estão endividados, estão tendo brigas, estão rumo a um divórcio, que são momentos ruins na vida de um casal, a conseguir dar a volta por cima. E a gente também acabava recebendo muitas mensagens de pessoas, de casais, né, que queriam saber mais do que a gente fazia. Lá no nosso Instagram foi uma comunidade muito legal e muito grande que a gente tem lá, que a gente se sente muito acolhido. E esses casais lá no Instagram acabavam pedindo a nossa ajuda. E a gente percebeu então que tinha essa necessidade sim. A gente viu a matéria, a gente percebeu também que os casais ao nosso redor já estavam sendo beneficiados com as nossas dicas, com a nossa ajuda. Alguns a gente fez até uma consultoria, né, pessoal para eles. Então a gente percebeu que isso realmente seria algo que encheu nosso coração, que realmente fazia sentido, que dava um propósito para nossa vida, ajudar outras pessoas e outros casais, especificamente, a conseguirem também, a mostrar para eles que eles têm uma luz no fundo do túnel, que eles conseguem ser ricos, conseguem se organizar, conseguem ter uma relação rica com o parceiro deles, e é o que a gente está aqui tentando passar para vocês. Então, por isso, se você está aqui assistindo, né, muito obrigado por estar junto com a gente, e a gente espera de verdade que você se sinta também assim, sinta um casal rico, se sinta bem com o seu parceiro e sinta que você vai enriquecer junto com ele. Então, esse foi o vídeo de hoje, esperamos que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, né, se você quer saber um pouco mais sobre a nossa trajetória.
E também vamos deixar aqui embaixo um acesso ao nosso grupo exclusivo no Telegram. Lá a gente fala muito mais sobre isso, fala muito mais sobre a gente, como a gente construiu tudo isso e dá muitas dicas também todos os dias. Então é só clicar no link que vocês vão ser redirecionados para lá para fazer parte. A gente tem certeza que vai enriquecer muito mais vocês, que vai fazer vocês serem um casal muito mais rico. Então não esquece também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e até o próximo. Tchau! Tchau, tchau! Vem cá, a estrela desse canal. Esperamos que você goste, então fica no vídeo e confere. De novo? Vai ficar famosa assim. E eu percebi que dentro do design